E se eu te dissesse que tudo o que você aprendeu sobre como controlar o estresse está errado? Que tentar pensar positivo, respirar fundo sem técnica ou apenas se acalmar pode ser um tiro no pé? A neurociência prova que o estresse não é só mental, ele é físico. Seu corpo entra em alerta antes mesmo de você perceber, e quando isso acontece, nem a meditação mais poderosa pode te salvar no meio do caos. Mas existe um atalho biológico que pode desligar esse estado de tensão quase instantaneamente. Se você já sentiu seu coração disparar sem motivo, sua mente acelerada como se estivesse em uma montanha russa de preocupações, ou aquela sensação de que não consegue desligar, você não está sozinho. A culpa não é sua. Seu cérebro foi programado para reagir assim. Mas a boa notícia é que você pode reprogramá-lo. Pesquisadores das universidades mais renomadas do mundo descobriram um método simples e científico que pode reduzir o estresse em segundos, e o melhor, sem precisar de anos de prática, sem depender de um ambiente silencioso e sem precisar convencer sua mente a relaxar. O problema é que quase ninguém fala sobre isso. Enquanto te ensinam a respirar fundo, sem explicar como fazer isso da forma certa, você continua refém do estresse. Mas hoje, isso muda. Vou te mostrar o que os neurocientistas descobriram sobre como seu corpo pode desligar o estresse instantaneamente. E acredite, essa técnica pode mudar completamente a forma como você lida com a ansiedade, o medo e a pressão do dia a dia. Atenção plena e meditação. Atenção plena e meditação são frequentemente exaltadas como soluções definitivas para o estresse. Mas e quando a mente está um verdadeiro caos? Quando o coração dispara e a respiração fica curta? Quem consegue parar e simplesmente focar na respiração? Em momentos de crise, essas técnicas podem parecer inalcançáveis. A neurociência mostra que, sob altos níveis de estresse, o cérebro ativa o modo de sobrevivência, dificultando o acesso ao pensamento racional. É como tentar raciocinar no meio de um incêndio. A prioridade do corpo não é relaxar, mas reagir. Isso explica por que muitas pessoas desistem de práticas como mindfulness. Não porque não funcionam, mas porque, na hora do aperto, o cérebro já foi sequestrado pelo estresse. Imagine um executivo prestes a dar uma palestra para centenas de pessoas. Será que ele consegue fechar os olhos e esvaziar a mente minutos antes de subir ao palco? Ou uma mãe, lidando com o choro do filho e prazos apertados, consegue parar e meditar no meio do caos? A gestão do estresse exige abordagens que possam ser aplicadas imediatamente, sem depender de um ambiente controlado. Felizmente, a ciência já descobriu mecanismos que ajudam a regular a resposta ao estresse em tempo real. Técnicas simples, que exigem pouco ou nenhum esforço mental, podem oferecer resultados rápidos. E isso nos leva a algo fascinante. O próprio corpo possui um sistema de autorregulação embutido, que pode ser ativado sem precisar de uma mente completamente calma. Vamos entender melhor como isso funciona. Resposta fisiológica ao estresse. O estresse não é apenas mental, ele é físico. Quando a pressão aumenta, o corpo entra em modo de defesa. Os músculos se tensionam, o coração dispara e a respiração fica curta e irregular. Isso acontece porque o sistema nervoso simpático assume o controle, preparando o corpo para lutar ou fugir. Esse mecanismo era essencial na época em que nossos ancestrais enfrentavam predadores, mas hoje ele é ativado até por um e-mail inesperado do chefe. O problema é que, se essa resposta não for controlada, o estresse pode se tornar crônico, desgastando a saúde mental e física. A boa notícia é que, embora a ativação do estresse seja automática, seu desligamento pode ser feito conscientemente. Pesquisas em neurociência mostram que técnicas simples, como ajustes na respiração e na postura, podem sinalizar ao cérebro que o perigo passou. Por exemplo, relaxar os ombros, soltar o maxilar e alongar levemente o pescoço já envia um comando de segurança ao sistema nervoso. Pequenos hábitos como esses podem reduzir o estresse rapidamente, sem precisar de um ambiente tranquilo ou um longo período de meditação. Se até esportistas de alto rendimento e forças especiais utilizam essas técnicas para manter o foco sob pressão, por que não aplicá-las no dia a dia? Imagine um médico na emergência
ou um piloto de avião enfrentando turbulência. Eles não podem simplesmente parar tudo para meditar, mas podem ajustar a respiração e a postura para manter o controle. E a chave para isso está em um elemento que carregamos o tempo todo: a respiração. Ela é um dos poucos sistemas do corpo que funciona de forma automática, mas também pode ser controlada voluntariamente. E é aí que mora o segredo. Ao mudar a forma como respiramos, influenciamos diretamente o sistema nervoso autônomo. Quando a respiração está curta e acelerada, o cérebro interpreta que estamos em perigo, mantendo o corpo em estado de alerta. Mas quando respiramos de forma lenta e profunda, enviamos um sinal claro de que está tudo sob controle. É como um interruptor interno, que pode ser ligado ou desligado conforme necessário. Muitos atletas e profissionais que lidam com situações de alta pressão utilizam técnicas de respiração para manter a calma. Um exemplo é a respiração 4-7-8, inspirar por 4 segundos, segurar por 7 e expirar por 8. Esse método ativa o sistema nervoso parasimpático, responsável pelo relaxamento. Experimente agora mesmo. Respire fundo, segure por alguns segundos e solte lentamente. A sensação de alívio é quase imediata. Esse pequeno ajuste pode transformar uma crise de ansiedade em um momento de controle total. E o mais impressionante é que essas técnicas não exigem prática prévia, nem um ambiente silencioso. Elas podem ser usadas enquanto você está preso no trânsito, antes de uma reunião importante ou até mesmo enquanto conversa com alguém. A respiração é a ponte entre o corpo e a mente, e quando usada corretamente, pode ser uma ferramenta poderosa para a gestão do estresse. Mas tem um detalhe ainda mais fascinante. O coração e a respiração trabalham juntos nessa regulação. Pouca gente percebe, mas cada vez que inspiramos, o coração acelera. E a cada expiração, ele desacelera. Esse fenômeno, chamado de arritmia sinusal respiratória, é completamente natural e pode ser usado a nosso favor. Se quisermos acalmar o corpo, basta prolongar a expiração. É como pisar no freio de um carro em alta velocidade. O sistema nervoso parasimpático entra em ação e reduz a tensão acumulada. Esse conhecimento é valioso porque nos dá controle sobre um dos sistemas mais automáticos do corpo. Esportistas de elite, como mergulhadores profissionais, utilizam essa técnica para manter a calma em situações extremas. Eles treinam padrões respiratórios que ajudam a equilibrar os batimentos cardíacos, garantindo foco e resistência. Mas não é preciso ser um atleta para aproveitar esse benefício. Se você já sentiu o coração disparado antes de uma apresentação importante, ou durante um momento de estresse, experimente algo simples. Inspire pelo nariz e exale de forma longa e lenta. Essa ação direta pode reduzir a frequência cardíaca em poucos segundos. Essa conexão entre respiração e coração é um verdadeiro hack biológico para a saúde mental. Com o controle adequado, é possível treinar o corpo a sair mais rápido dos estados de estresse intenso. E isso nos leva a uma técnica específica que a ciência tem validado como uma das mais eficazes para esse tipo de ajuste fisiológico: o suspiro fisiológico. Já reparou que, quando alguém está muito estressado, suspira involuntariamente? Esse não é um gesto aleatório, mas um mecanismo biológico poderoso. O suspiro fisiológico consiste em uma inalação dupla seguida por uma expiração longa. Ele ocorre naturalmente quando o corpo precisa liberar tensão acumulada, mas também pode ser feito de forma consciente para reduzir o estresse rapidamente. Estudos mostram que essa técnica regula os níveis de oxigênio e dióxido de carbono no sangue, restaurando o equilíbrio interno. Para aplicá-lo, basta inspirar profundamente pelo nariz, dar uma segunda inspiração curta antes de soltar o ar de forma prolongada pela boca. Esse simples ajuste pode reduzir a frequência cardíaca em segundos e trazer uma sensação imediata de alívio. Soldados, atletas e profissionais de alto desempenho utilizam essa estratégia para manter a calma em momentos de alta pressão. Qualquer um pode usá-la antes de uma reunião importante, em um momento de ansiedade, ou mesmo antes de dormir para induzir um estado de relaxamento profundo. O mais impressionante é que essa técnica não exige prática ou esforço mental.
sendo mais eficaz do que tentativas de pensar positivo no meio do caos. A neurociência tem validado esse método como uma das formas mais rápidas de reequilibrar o sistema nervoso. E não é apenas teoria. Pesquisas científicas já comprovaram sua eficácia. Vamos ver o que os estudos mais recentes dizem sobre isso. Base científica. Pesquisas da Universidade de Stanford e da UCLA confirmam que o suspiro fisiológico é uma das formas mais rápidas e eficazes de reduzir o estresse. Em experimentos conduzidos com voluntários sob alta pressão, os cientistas observaram que essa técnica reduz significativamente os níveis de cortisol e promove um estado de relaxamento imediato. O mais fascinante é que o efeito não é apenas psicológico. Ele se reflete diretamente no funcionamento do sistema nervoso, trazendo equilíbrio entre oxigênio e dióxido de carbono no sangue. Esses estudos também mostram que o suspiro fisiológico pode ser mais eficaz do que outras técnicas de gestão do estresse, como a meditação. Enquanto algumas estratégias exigem tempo e prática para surtirem efeito, essa técnica oferece resultados instantâneos. Em um estudo com profissionais de saúde que trabalham em ambientes de alta pressão, aqueles que usaram essa respiração apresentaram menor frequência cardíaca e maior clareza mental durante situações de crise. Isso reforça a ideia de que controlar a fisiologia pode ser mais acessível do que tentar modificar pensamentos sob estresse intenso. Com a comprovação científica, essa técnica vem sendo aplicada em áreas como psicologia clínica, esportes de alto rendimento e até no treinamento de forças especiais. O fato de podermos influenciar o sistema nervoso de forma consciente abre um leque de possibilidades para controlar reações involuntárias. E a chave para isso está em um músculo que muitos ignoram, mas que possui um papel fundamental na regulação do estresse: o diafragma. Diferente da maioria dos órgãos do corpo, o diafragma pode ser controlado voluntariamente. Esse músculo, localizado abaixo dos pulmões, é responsável pela respiração e tem um impacto direto no sistema nervoso. Quando respiramos de forma curta e superficial, o corpo interpreta que estamos em perigo, acionando o sistema de alerta. Mas quando utilizamos o diafragma corretamente, enviamos um sinal de calma ao cérebro, reduzindo a ativação do estresse. Esse controle voluntário nos dá uma vantagem incrível sobre a fisiologia do próprio corpo. Treinar a respiração diafragmática é simples e pode ser feito em qualquer lugar. Um método eficaz é deitar-se, colocar uma mão sobre o peito e outra sobre o abdômen e inspirar de forma profunda e controlada, garantindo que a mão sobre o abdômen se mova mais do que a do peito. Essa prática fortalece o diafragma e ensina o corpo a respirar de maneira mais eficiente, reduzindo a tensão acumulada. Profissionais como cantores, palestrantes e atletas de alto desempenho dominam esse controle para otimizar a performance sob pressão. O mais interessante é que, ao aprendermos a controlar esse músculo, conseguimos regular outras funções involuntárias, como frequência cardíaca e níveis de ansiedade. Isso nos dá autonomia para enfrentar situações estressantes sem depender de fatores externos. Quando o estresse atinge níveis extremos, a mente parece entrar em pane. É como se um alarme disparasse sem parar, impedindo qualquer tentativa de raciocínio lógico. Nesses momentos, técnicas cognitivas como gratidão, pensamento positivo ou reavaliação da situação podem ser praticamente inúteis. Isso acontece porque, sob estresse intenso, o cérebro desvia a energia do córtex pré-frontal, a região responsável pelo pensamento racional, e prioriza funções de sobrevivência. Ou seja, tentar pensar diferente quando se está em pânico pode ser tão ineficaz quanto pedir para alguém relaxar no meio de um incêndio. Por isso, a abordagem mais eficiente nesses casos não é tentar mudar pensamentos, mas sim atuar diretamente no corpo. Técnicas fisiológicas como o suspiro fisiológico são muito mais eficazes do que qualquer esforço mental em meio ao caos. Elas funcionam porque acessam o sistema nervoso de forma direta, sem depender da capacidade cognitiva, que pode estar comprometida no momento. Isso explica por que treinamentos de forças especiais e profissionais de alto desempenho focam tanto no controle fisiológico antes de qualquer estratégia mental. Dominar essas ferramentas
significa ter um plano de ação para qualquer situação de estresse. Se a mente falha, o corpo ainda pode ser controlado. E quando o corpo se acalma, a mente segue o mesmo caminho. Esse é o verdadeiro segredo para nunca mais ser refém do estresse. Entender que não é sobre pensar diferente, mas sim sobre ativar os mecanismos corretos no momento certo. E agora que você conhece essas estratégias, resta uma pergunta. Está pronto para aplicá-las? Agora que você entende como o estresse funciona e como pode desligá-lo instantaneamente, a pergunta é: você vai continuar refém das reações automáticas do seu corpo ou vai assumir o controle? A ciência já mostrou o caminho, mas o conhecimento só faz diferença quando é colocado em prática. Então, na próxima vez que sentir seu coração disparar, sua mente acelerada ou aquela pressão no peito, use o suspiro fisiológico e perceba a diferença na hora. Não subestime o impacto dessa técnica. Os neurocientistas, atletas de alta performance e até forças especiais já provaram que ela funciona. Agora me diz, quantas vezes você já tentou pensar positivo e isso não resolveu nada? Quantas noites de sono foram prejudicadas pelo estresse? O que você faria se pudesse reverter isso em segundos? A decisão está nas suas mãos. E se você quer continuar aprendendo estratégias reais, científicas e realmente aplicáveis para melhorar sua saúde mental e sua performance, se inscreva no canal agora e ative as notificações. Assim, você não perde os próximos conteúdos que vão te ajudar a transformar sua mente e seu corpo. O que você prefere? Continuar preso no ciclo do estresse ou finalmente dominar as ferramentas certas para quebrá-lo? A escolha é sua.